Bom dia, tudo bem com você? Você tem filhos e gostaria de se mudar para o exterior? Então fica comigo que esse vídeo é para você. Hoje nós vamos conversar com o meu bebê, meu filhinho. Pois é, como vocês sabem, eu fui para a Itália já tem 12 anos e quando eu fui, eu levei, né, o filhote comigo, obviamente não ia conseguir deixar ele aqui. Então, nós vamos conversar com ele e entender do ponto de vista dele como que foi essa mudança. Eu costumo dizer que nós romantizamos muito a vida e a ida para o exterior é uma dessas coisas. Então, ele vai contar pra gente como que foi essa mudança, os prós e os contras dessa mudança para o exterior. Olá! Olá! Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Pois é, meu bebê não é mais tão bebê assim, né? Nós fomos para a Itália quando ele tinha 12 anos, então teve toda uma mudança aí, mudança de escola, mudança de vida. Nós costumamos romantizar muito a vida, né? Achar que tudo é lindo e maravilhoso. Tem sim um lado positivo, acho que é importante a gente ressaltar, mas muitas vezes a gente escuta também as pessoas falando: ai, se eu pudesse eu iria embora do Brasil, porque lá fora é tudo, né, mais bonito, é tudo melhor, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Mas não é bem assim, existem sim pontos positivos e negativos, e hoje é isso que a gente gostaria de saber de você. Vamos lá, né? então. Ai, é a hora da verdade, né? Porque agora vai falar tudo até de repente que não falou pra mim. Pois é, mas antes da gente começar essa entrevista com o Nelson, acho que eu não falei o nome dele, né? Se chama Nelson como Mandela, é forte. Antes disso, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal, porque tá vindo muita novidade boa pra você aí, tá bom? Na tua opinião, Nelson, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa mudança, quando você chegou ali na Itália? Olha, foi muito diferente, né? A gente acaba sempre sonhando, assim, pensando. Eu não tinha ideia de como fosse a Itália, do que tinha na Itália. Então, assim, eu não tinha muita expectativa por causa disso, né? Porque eu era muito pequeno, então eu não... Talvez ali para você que seja um pouco mais velho, ou que já esteja trabalhando, que esteja com uma vida, uma situação diferente, você já tenha pesquisado e visto um pouco em relação à Itália, né? Eu era muito pequeno, o meu mundo era o Brasil, era lá a cidadezinha onde eu morava, a minha escola. Então, eu não tinha, assim, imaginação do que fosse. Você pode repetir a pergunta? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Uma coisa também, pessoal, importante, de repente quem está indo para a Itália já fez alguma viagem para o exterior, e as crianças também, hoje em dia é muito mais fácil viajar, mas nós nunca tínhamos feito, né? Não tinha acontecido uma viagem, nosso mundinho era aqui no Brasil. E até no Brasil nós viajamos muito pouco, né? Então, nosso conhecimento assim, do mundo era bem limitado, né? E de princípio, assim, cheguei na Itália, quais foram as que você lembra, assim, as principais dificuldades? A dificuldade mesmo foi a língua, né? Eu cheguei nós chegamos no verão, né? E faltava um mês para eu começar as aulas, então eu não sabia nada, eu não sabia nem tchau, nem obrigado, grazie, nada. E eu me lembro de estudar na praia, né? Porque era verão, um calor lascado, não dava para ficar em casa, então, para aproveitar um pouco, íamos para a praia e aí estudando. Então a língua foi realmente, assim, uma coisa difícil no início, mas e tive a ajuda, né, de muitas pessoas que me ajudaram para estudar, então essa foi uma dificuldade. Qual a maior diferença entre a escola, já que você falou a língua, né, para uma criança principalmente importante pela questão da escola, porque pensa um pouquinho, gente, aqui no Brasil a gente estuda a língua portuguesa, chegou lá, não é só saber falar em italiano, mas é estudar a língua italiana na escola, então é complicado, né? E qual as maiores diferenças, a maior diferença que você notou entre a escola brasileira e a escola italiana? A diferença principal que eu notei foi a rigidez, né? Até na escola que eu estudei, que eu tive a oportunidade, né, graças à minha mãe, trabalhou bastante, de estudar numa escola particular. Mas por mais que fosse uma escola de particular, lá na Itália as escolas públicas são muito boas e são muito, assim, puxadas, né? Então, eu me lembro que a minha média aqui no Brasil era 8, 9, 9, 10, 10, 9 e assim indo. Quando eu cheguei lá, eu me matei disso daí. Nossa, eu estudava o dia inteiro, eu estudava a tarde inteira, até tarde. Ia fazer uma prova, ia fazer uma chamada oral, 8, 7, 8, 6. Eu falei, como isso eu estou estudando tanto? Eu estou estudando 3 vezes mais do que eu estudava no Brasil e estou recebendo menos, né?
Então, assim, a Itália é bem puxada nesse aspecto. Outra coisa que eu achei muito engraçado quando eu cheguei no primeiro dia, eu não sei se isso ainda existe, mas quando eu cheguei, né, eu me situei ali, achei um lugar para eu sentar e fiquei esperando o professor. E na hora que o professor chegou, todo mundo se levantou como um sinal de respeito ao professor. Eu achei isso muito estranho, mas bem interessante, sim, né? É legal, né? Valorizando ainda aí a figura do professor, né? Infelizmente no Brasil é um pouquinho diferente, né? Só um pouquinho. Então, a questão da escola, né? Dessa rigidez na escola. Então, fica a dica aí, se você quer ir com teu filho para a Itália, já ir preparando e criando hábitos, né? De leitura, de momentos para estudar em casa, porque acontece muito isso também aqui no Brasil, né? A gente estuda na escola, chega em casa, o dever de casa é muito pouquinho, 1 horinha, já acabou de fazer o dever de casa e depois é brincadeira, não tem mais essa rigidez, esse momento, né, separado para estudar. E na Itália tinha que ter, porque senão não funcionava. Ok. Como foi a questão social? Você conseguiu fazer amigos com facilidade? Teve dificuldade nessa questão social? Olha, a questão social é uma coisa assim muito engraçada, né? Porque, por um lado, você é o estrangeiro, né? Você é a pessoa diferente. Principalmente naquela idade, as crianças também lá não têm conhecimento do mundo fora, né? Talvez hoje, com as mídias e tal, tenha um pouco mais, mas na minha época, não tinha muito conhecimento de outras culturas, né? Então, uma pessoa chegar assim do nada é uma coisa bem legal, né? O povo gosta, né? É diferente e tal. Por outro, é um pouco difícil também, porque você tem costumes diferentes, você vive uma realidade diferente, né? Então, por alguns lados, em algumas situações foi fácil, né? Me enturmar. Por outras não, porque eu acabava não me encaixando muito bem com a cultura, né? Isso, com o tempo, vai se resolvendo, você vai acostumando, né? Gente, olha, é bem difícil. A gente pegou um dia que estão aqui batucando, mas tomara que o áudio fique bom. Vai ter, senão não sai. Ok, família. A família teve um peso, que peso que teve? Como que foi essa questão de ficar longe da família nessa transição? Por que eu falo da família? Porque aqui no Brasil, né, qualquer domingo, qualquer final de semana, você tá indo na casa de um vô, na casa de um tio, na casa de uma avó. Deus abençoe que se você estiver mudando para a Itália, você tenha condições de vir pelo menos uma vez por ano, quem sabe até 2 vezes por ano para o Brasil. Eu falo vir porque hoje esse vídeo eu estou gravando no Brasil. Mas não é sempre assim, nós chegamos a ficar 4 anos sem vir ao Brasil, então pode acontecer, né, por muitos fatores, também teve fator aí mundial, né, que aconteceu, e por outros também fatores econômicos. A vida não é fácil em lugar nenhum, a gente tem que pagar a conta, aluguel e todo o resto em todos os lugares do mundo. Então, talvez por algum motivo você tenha que ficar muito tempo longe da família. Teu filho tem que ficar muito tempo longe da família. E aí, como que foi isso pra você? Então, essa questão da distância da família. Distância da família. Foi assim uma coisa diferente, né? Eu não estava acostumado com isso, né? Sempre cresci assim no meio daquela bagunça, né? Primaiada, festa, farra, né? Estourando bexiga, aniversário, então aquela loucura. E a questão da cultura é diferente, né? Então você encontra pessoas na tua vida ali que podem ser quase como uma família, assim, né? Que você tem um contato mais direto, só que ainda assim é diferente, as maneiras são diferentes, o jeito é diferente, então... E nada é o mesmo que a nossa família, ninguém pode substituir a nossa família. Então, eu senti sim falta, mas você vai acostumando com o tempo, né? Eu acho que a gente vai assimilando a ideia de ficar longe e não ter essas pessoas, né, por perto e, enfim, sente saudade, né? Mas eu acho, pelo que nós conversamos aí ao longo do tempo, essa questão da família acho que foi muito mais difícil pra mim, né? Porque na realidade eu fui pra lá muito mais velha, né? Então já estava muito mais enraizada, muito mais acostumada. E ele chegou lá no início da adolescência, então acabou que é uma fase onde você já se afasta um pouquinho mais da família, que é, né, procurar identidade através do grupo, dos amigos, então talvez isso tenha sido aí um ponto a favor pela idade que você foi, né, que não acabou não pesando tanto. Assim, né, eu não tinha criado muitos laços, né, com 12 anos você passava a maior parte do tempo brincando, então talvez minhas tias ali que tem perto da minha idade, né, o pessoalzinho assim que era primos e tal,
mas eu não tinha convivido muito com as pessoas ali, então, né, eu acho que pra você foi bem mais puxado. Ok, ressalte os pontos positivos. O que você acha que essa mudança para o exterior te deu? O que você acha? Quais foram os pontos positivos aí para tua maturidade, para tua vida hoje, né, adulto, olhando para trás? O que você acha que ficou aí de saldo positivo? Eu acho que tem muitas coisas positivas, né? A abertura na mente, assim, você abre os seus horizontes. Quando você muda de país, você descobre novas coisas e você vê o mundo de uma perspectiva diferente. Você vê que não é aquela coisa que você imaginava, né? Você vê que tem coisas que vão além do que você conhecia. Então isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Um outro ponto muito legal, que talvez você até saiba falar, é viagem. Meu, é muito fácil de viajar quando você está na Europa. Então, talvez porque os países da Europa são pequenos, então acaba que, né, fica mais fácil, mas fica muito em conta você viajar, então não só conhecer a realidade da Itália, mas como outras realidades, né? E intercâmbio na escola também é outro fator muito legal. Se você é uma pessoa estudiosa, né, que se dedica, você tem oportunidade de conhecer pessoas de outros países, né? Eu tive a oportunidade de fazer uns 2 intercâmbios na escola e conheci pessoas da Lituânia, da Polônia, da Inglaterra, tudo assim, no âmbito escolar, né? Então, alguns pontos bem positivos. Com certeza. Eu costumo falar que migrar é você arrancar a raiz e você não necessariamente planta ela em lugar nenhum mais, porque a partir do momento que você sai, você vira meio que cidadão do mundo, né? Então é bem estranho isso, porque quando eu venho pro Brasil eu fico com saudade de algumas coisas que estão lá, principalmente quando a gente fica muito tempo aqui. Quando eu tô lá eu tenho saudade daqui e ao mesmo tempo fico olhando para onde que eu quero ir, enfim, é uma coisa muito diferente, mas muito gostosa ao mesmo tempo, né? Esse desejo de conhecer, de saber, de vivenciar cada vez mais. Se você pudesse falar com os pais aqui, vai ter a oportunidade, né, de falar com muitos pais que querem ir com seus filhos para a Itália. O que você diria? Qual conselho você daria? Meu conselho seria transparência no primeiro lugar. Eu acho que é muito importante você não excluir o seu filho dessa conversa. Eu acho que essa é uma decisão que você tem que tomar como família. Tá certo que às vezes você pode pensar que a criança ainda não tem maturidade, ela não possa enxergar, né, as possibilidades que ela vai ter na Itália ou em algum outro país, né, se for a ideia de vocês. Mas é muito importante vocês analisarem um pouco, sabe? Dar uma garimpada, entender um pouco o que a criança pensa, o que a criança acha. E se ela tiver, assim, uma ideia, se ela gostar da ideia de ir, é bom também falar um pouco como que vai ser a vida e tentar entender um pouco, né? E preparar, né? E preparar a criança e seguir, né? Eu acho assim, quando você muda de país, tem muita coisa que você precisa fazer, você precisa atrás de documento, é bem difícil, né? A vida é muito corrida no início, você tem que planejar muitas coisas. Só que aí, às vezes, numa dessas, acaba deixando meio que em desparte, assim, o filho não dá muita atenção. Acha que dá atenção, mas acaba negligenciando um pouco. Então, acho que é importante acompanhar na escola, né? Ajudar com as tarefas de casa, se puder, né? Investir em um curso de italiano, principalmente para os pais, né? Para já ter uma noção e conseguir ajudar os filhos na escola, se tiver algum problema, né? E ir atrás, porque na escola mesmo, italiana, tem muita ajuda de tarde. Eles estão né? Mas vamos que vamos. Então, algumas escolas têm também coisas à tarde, né? Alguns laboratórios, alguns professores que ajudam a fazer tarefa, né? E é isso, eu acho que seria isso, né? Comunicação aberta com os filhos. Uhum. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos pela participação do meu filhote hoje. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Falou!